mas eu só quero dizer uma coisa. Não. A Paula fez assim, ó, acionou a A gravação. Paula pra variar. Você pode pôr como erro de gravação. Exatamente. Ei, olá, vocês! Olha, hoje tá apertadinho, tem muita gente aqui. Nós estamos assim, apertadinho. Cleitinha! Oi, my loves. Então, precisa sair de trás do estorvo. Não é estorvo. Porque tá difícil. Bom, então hoje temos aqui Já dois chega mais. gatos. Dois super gatos. Lindos, É maravilhosos, difícil. mas o meu é mais bonito. É difícil eu dizer isso. Eu nem falei aqui que é dela ainda, pra ela falar que é dela. Nem falei o quê. Vai explicar, Paula Nete! Irmão, mais novo. Então, Mas hoje é, nós somos caçulas desses canalhas. Hoje a gente trouxe os dois canalhas para falar sobre como é essa dinâmica. Irmão mais velho, irmã mais nova. Na verdade, eu não sou caçula, gente, ainda tenho o Maurício, mas se trouxesse o Maurício aqui, Ai, não ia é caber. difícil. Então, hoje, a gente vai falar de dinâmica de irmãos mais velhos e irmãs mais novas. Aproveitar que as crianças estão aqui. Esse é Hernani Júnior E esse é Rodrigo Araújo. e esse é o Rodrigo. Mas nós temos apelidos. Boi. Por que boi? Ah, explica. Antes de eu contar essa longa história, eu quero avisar que no meu camarim não tinha maquiador, meu camarim não tinha as bebidas que eu pedi e as 50 toalhas brancas. Mas patrocinou assim mesmo. Mas tem os patrocinadores. E esse, o apelido desse aqui é o Juba. Aí é meio, né? Acho que se auto-explica. Um Júnior vira Juba. Na verdade, eu diria que foi antes da Armação Ilimitada. Não, Foi. Foi na? Foi antes. Foi antes. Então, quando Eu apareceu, acho. eu lembro de falar, olha, esse Juba é Júnior. Mas depois a gente foi descobrir que era Jubileu. Mas tudo bem, Juba, da Armação Ilimitada. Se você tem a minha idade, você lembra que era Armação Ilimitada? Todo E mundo você, sabe. me chama como? Bó. Por que Bom, Bó? Fala, bó. Por que Paula Bó? Ah, vai começar a zoação. Eu já vou avisar que você é mais zoada no episódio de hoje. Por quê? Que legal. Quando não? Não, eu vou ser a mais zoada. Porque... Não, ele fala Paula Bó por causa do Chico Anísio. Eu tinha um Não, quadro. porque você é meio fora da casinha, né? Pois é. Bom, hoje eu vou ser zoada também, porque eu acabei de lembrar de acender a iluminação. Desde pequena fora da casinha. Bom, mas a gente tá aqui para Fora falar da da curva. dinâmica que já começa no seguinte. Bom, apelido sempre. Sempre apelido, sempre... E por que Biba? Por que Biba? Fala aí. Porque, Eu não Fala aí, falei mãe. nada porque eu sabia. porque o nome, apesar de Vicky, a apresentação, o seu nome é Viviane. Pois é. E quando criança a gente não conseguia falar Viviane, que fica Viva. Não era nada. Você tinha uma mania Eu tava besta de me tentando. chamar de Bibiane. Não, E esse eu era, detestava. esse era Paps. Meu pai começou a falar como você Bibiane. ia falar. Exatamente. Bibiane, Bibi. E eu detestava, porque era só pra E falar de aí- saco cheio. Mas Biba é só pra poucas pessoas. E aí, Não. digo mais, foi o Zeca, foi meu tio, o marido da sua minha tia, então nosso tio... Irmã de Cleide. Irmã da Cleidona. Aí ele falou assim, mas é legal, você não gosta, mas pensa assim, ó, Biba. Gente, naquele dia nasceu Biba. Mas já vou avisando, isso é muito importante. Só até eles podem chamar de Biba. Não tente, não tente. Porque até mãe, irmãos, tios, primos, só. Não tente. Super Obrigada. respeito. É só pros VIP. Só pros VIP. A Paula já tá se sentindo uma. Eu Vocês têm uma diferença de idade maior, né? sei. Você pode olhar pra cá, não precisa Sim. ficar olhando só pra tela. Pode olhar pra nós também. E Eu aí, tô olhando pro interaja. videogame. Interaja. Interage. Numa próxima a gente pode fazer reação a videogame. A gente vai jogar videogame junto. A nossa diferença são 5 anos, né? O Rodrigo e eu temos Solteiro. uma menor diferença de idade. A gente só tem 1 ano e bem pouquinho. Quer dizer, eu já nasci assim, socando do Rodrigo. Então ele já deixou de ser único muito cedo. Você apanhava, Davi? Não, eu quero dizer que assim, eu fui à lua de mel, ou seja, a inauguração de minha mami fui eu. Ah! Não passou nem o resguardo, ela. Desnecessário. E Ou seja, tem também, que ter ou ensaio. seja, E aí ensaiava. snipers, um casal de snipers, tudo que eu posso dizer sobre meus pais. Eu, a inauguração, ela, o resguardo. Tá, Não, ela é a versão melhorada, eu diria. lógico, ele foi ensaio. Eu só... Aí o Maurício é o... Já tá dado, restou. O Maurício escapou? O Maurício é o restou. Eu costumo dizer que não, até porque na história de vocês, esta aqui costuma dizer que, se os pais tivessem ficado mais 5 minutinhos ali, ela teria um pouco mais de tamanho, um pouco melhor de... Quero que você fale isso Então, mesmo, Paulo. A isso vida inteira é você fala. fato. Eu tô falando que foi uma rapidinha, né? E minha memória, então, não, olha,
Se muito. Não, Isso mas se ela não é tão escorregou baixinha no assim. banheiro, não é. Pegou no banheiro. Vou comentar. Ó, eu tô sentado, ela tá de pé, por exemplo. Aqui, né? Não, quando a gente fala de... Mas ele tava falando de bater, eu bati em você não. Eu aprontava, mas eu não batia. Não, assim, você dava uns beliscões, assim, só. Eu Nossa. te maltratava. Que é a coisa que a gente mais adora, né? Não, você me sabotava, né? Você me sabotava. Sério? O que que ela Me fazia? sabotava, né? Porque quando a gente era pequeno, que eu queria jogar bola, andar de bicicleta, minha mãe falou, não, mas primeiro você tem que cuidar da tua irmã. Ela vai descer pra brincar, mas você tem que ficar olhando ela. Aí depois que ela brincar, você pode ir. E aí ela sentava no degrauzinho da escada lá, que dava pro jardim lá do Brasil onde morava, e ficava sentada lá, horas. Olhando pra tua cara com cara de... Uma Olha o que eu tô estátua, fazendo. E eu querendo, né? Não vai, Queria fica jogar aqui. bola, queria brincar. Que chute não ia funcionar aquela tarde. Então, assim, Paulo não era lugar ruim. Eu bom, era assim mesmo. podemos dizer. Uma chata. Ruim. Ah, Paulo era sempre. ruim. Chata. Não, eu não Fazia era. de propósito. Eu era pequenininha. A Pera. Paula olhava e matou e fazia assim, ó. O Rodrigo Era? olhava. Daqui. O Rodrigo olhava e matou uma nossa, fazia assim, ó. E apertava. Você fazia isso? Não, eu fazia os hematomas. Ah, mas você matou, dava uns beliscão. Assim, bem Chutei no Ela- saco. Eu nem sabia o que era a palavra hematoma. Eu só vi o roxão ali, eu fazia assim. E nada, ele apertava. Fazia. Ele via machucado, ele É, apertava. ele fazia assim. Isso. Esse é o Irmãos. Rodrigo, irmão. Pig spirit, É. como eles dizem lá. Espírito porco, exatamente. E aí, outra coisa. Quando vocês souberam que a gente tava fazendo Cleidinhas, como foi pra vocês? Eu sou suspeito para falar porque Ele acompanhou desde o a começo. logomarca É foi uma dele? pessoa que eu conheço que fez, inclusive. Ele fez. É, Show a nossa logomarca, show. eu já estava fazendo força para que virasse um programa em vídeo também, de alguma forma. E sou eu que, todos os patrocinadores e permutas, eu arrumei a maioria de todos, inclusive. Oi? Só não apresentou pra gente. Você percebe que este bronzeado aqui é na clínica de bronzeamento Bronze. Olha só que beleza. Que horas tiver um a gente vai ter que pagar. Oi! Oi! Hoje a gente foi patrocinada. Hoje a gente né? foi Mas fala que não. patrocinado. Depois a gente fala onde, porque vai gerar uma coisinha que vai vir pro próximo Ai, vai episódio. ser muito incrível, gente. Vocês vão amar. E você, quando a Paula falou que estava se tornando uma pessoa pública, criadora de conteúdo? Não, eu fiquei... Descobriu Não, nas biritas. descobri por causa das biritas de vocês, mas eu fiquei emocionado pela Cleidona, né? Fiquei bem contente de saber que vocês se inspiraram nela para homenageá-la. Eu acho que se a ideia é debochar e meter a boca e não sei o que. Não, podia ser. porque a Cleide era bocuda, né? Assim, Ó, Biba, vem com a tia, vem com a madrinha. Madrinha. Ó, era aquelas italianas, madrinha, né? Cabeça quente. italiana com aquele nariz bipartido, assim, bem romanão, sabe? Ela era super companheira, assim, de sair, ela gostava de comer, de passear, de contar as histórias, né? Ela era expansiva. Era uma pessoa maravilhosa. Aquele permanente do Lionel Poodle. Richie, sabe? Poodle. Tinha um poodle, dava para encontrar inclusive pessoas, funcionárias dela do Tribunal de Justiça, tipo uma semana depois se encontravam pessoas que estavam desaparecidas e tal. Sei lá, um pastel. Vocês estão desenterrando coisa de vocês não Mas veem. essa é a ideia, sabe? ué. Essa é a Sei lá, algum souvenir da viagem pro Canadá, do Paraguai e tal, você encontrava no cabelo dela. Aliás, é uma coisa que ela gostava muito de fazer. Viajar. Viajar, Então, não falava 15 palavras em inglês, sim, muito. Já chegou a levar uma intérprete numa das viagens Bom, e tal. outro, você também já viajou com ela? Viajou com a Cleide. Esse pra vários, já pro Nordeste. Não, na verdade não, a gente foi pro Canadá, né? Rolou um Eu, a Canadá. Maria Luísa, a Marilda e a Cleide. E a Tudo Legal. prima e amiga, sabe? A gente Então, foi, Vamos a chegar. gente ficou uma semana em Nova York, lá no albergue, lá, não lembro como chamava lá. Não foi o YMCA? A Que eu também YMCA. fiquei quando fui pra lá. E ficamos lá. Nossa, inclusive tem uma passagem assim muito engraçada. Oba. Porque a gente levou as malas, a Cleidona levou umas 5 malas, né? Gigantes. Aí a gente aí pousamos lá no aeroporto e tal. E aí tinha a opção, né, de pegar um táxi, né?
Ela falou, não precisa, não sei o que, não sei o que lá, porque tinha um ônibus que, né, você pegava, isso foi em 1990. E aí, eu não sei, que acho que foi ela que ela tinha reservado e tal, e acabamos pegando um táxi com um monte de mala, o cara super mal-humorado, aquele monte de mala. Aí ela chegou e deu o endereço pro cara e tal, o cara foi aqui, já descemos tudo, a gente tava a uns 20 quarteirões, eu não sei, com umas 10 malas. Era 5 horas da manhã, a gente andando lá puxando aquelas malas, um frio do capeta, devia estar uns 2 graus abaixo de zero. Assim. E aí, vamos chamar outro táxi. Não, tá perto agora, tá perto. Gente, pelo amor de Deus. Isso era bem Cleide. Por Nossa Senhora da Penha, gente. Por Nossa Senhora da É uma Penha. figura. É verdade, mas eu lembro, a minha primeira viagem internacional foi... Aquela boca Cleidão. suja dela também, Boca xingando. suja, exatamente. A gente tem um Bem episódio qualidade, falando né? sobre a Cleidinha no podcast. Vai lá no Isso, lá no Spotify e tá lá, Spotify. É. contando quem é a pessoa. Tem até uma foto, você vai poder ver o poodle. E foi bem legal, assim, quando eu fiquei sabendo do podcast de vocês, né? Mas você não Depois escutou do canal. nenhum no Spotify. Não, eu escutei, acho que uns 2 ou 3, assim, depois Quais do canal. episódios? Ai, Val. Escutou! Não, mas eu não lembro, assim. Pois é, nem tem tempo. Quando você de falou lembrar. do canal, aí você me falou do podcast, né? Aí eu escutei os 2 ou 3, mas foi uns trechos só. Mas os 2 episódios anteriores eu assisti. Porque E as até pessoas pedi, gostam né? mais de Pedi a vídeo. continuação do primeiro, né? Exatamente, das biritas, pediu né? mesmo. Das Precisamos biritas. fazer mais Mais biritas. biritas. Todo mundo quer. Todo mundo tá pedindo. Tá Aliás, pedindo. a galera gostou da gente fazendo receita. Então, Receita. não precisa ser só birita, pode Receita. ser comidinhas também. O que vocês acham? Coloca nos comentários. Aliás, agora é o momento. Ajuda. Dá o seu like. Dá seu para. like. Like Vai, agora. vai. Agora. Põe o dedinho. Põe o dedinho. Só com o dedo. Só com o dedo. Dá o like. Eu acho que eu não vou ficar aqui. Dá like. Calma. Se inscreve. Se inscreve. Você sabe, você curte. Você curte. Compartilha. Fala, galera, olha. Falando umas Vai besteiras se loucas. divertir. Vai assistir. Vai se divertir. Isso aí. Uma pauta. Crushes. Ai, porque é uma história da minha vida. Você teve crushes em amigos do seu irmão? Não, nem a pau não deixava, não. Não é? Quem disse que você tinha que deixar? Não, teve aquele italiano lá. Aquele Não sei lá em loiro de- alguma coisa. Eu não sei, não lembro não. Não, Ah, não lembro. Não, doido. Trabalhava É, Gente, estamos falando de nome de eu pessoa. tive um crush nele, né? Eu não Não sei se ele podia falar o sabia. nome. Eu Ele falei não, tu. ele não sabia, sei lá, se ele ficou sabendo alguma vez, Não, mas, isso é novidade. Novidade. mas nem foi. Nem Acho que rolou. ela tá acabando de contar. eu não Momento deixava, eu não confusão. deixava teve, meus não amigos teve. chegar perto, Não não. teve. É Nossa. que nem meu filho. assim? Meu filho, assim, quando ele recebe os amigos em casa, ali Como já assim? não pode, né? Os caras não podem nem olhar de lado. Nossa, mas que Gente, frescura. que Coisa de droga, italiano, né? machista. O Rodrigo sabendo, o Rodrigo Eu não sabendo. particularmente, Vou dizer. é lógico. O Rodrigo teve uns porque ele amigos até que ganhou eu um falava, dinheiro. rapaz. Não, teve alguns que, inclusive, a gente sabia, a gente brincava e tal. Zoavam com a minha cara. Sim. Obviamente nunca deu em nada. Que ele soubesse. Eu vou lembrando das coisas. E você teve crush em alguma amiga da sua irmã? Ai, não chegou a namorar. E da sua prima? A Viviane perdeu amigas. Por causa Não, peraí. Eu só quero Divide, dizer o seguinte, divide, eu era divide. extremamente tímido, muito, mas muito tímido. Absurdo, calma. É tudo parte. Absurdamente. Não, eu era um cara engraçado, mas eu era ruim pra chegar nas mulheres. Então, para, apaga, próxima página. Esses dois aqui proporcionaram uma coisa muito legal pra gente, que são sobrinhos! Ai, eu tenho dois. Verdade. Então vamos Eu contar tenho um menino sobre, e uma começa menina. daí. Você tem 2 sobrinhos. Ah, Não, eu pra sobrinho. ele e pra Ah, gente. Ah, é. Eu Ele tenho, pra gente. eu tenho o Ali. Joãozinho. Ali e o João, né? Como você Então, tia? Joãozinho. Ah, é demais, né? Eu não pude curtir muito, Por causa porque da eles distância. moram super longe. Mas eu tenho uma coisa pra contar. Eu comprei uma câmera quando a gente saiu na internet, não sei o que, eu comprei uma câmera. Falei, instala pra eu poder acompanhar, né, o desenvolver das crianças. Ela instalou? Gente, mas ela queria uma câmera de vigilância assim mesmo? Não, pra fazer chamada, pra conversar, não sei o que. Ele instalou. Aí eu não consegui curtir eles do jeito que eu gostaria, mas eu tenho fotos incríveis deles. É. Agora que eles já estão grandes, o João é mais reservado, mas a É a Lilica... foto do seu sobrinho. A Não vai ter foto. Lilica é uma coisa deliciosa que eu tenho muito orgulho. Tenho o maior orgulho, sabe cozinhar, é gente boa, trabalha, quer ir
viajar pra fora do país. Ela é demais. Ela é demais. E o detalhe, você manda as coisas pra ela, comenta. Ela responde. Ela dá atenção pra tia. Ah, Lilica. Tia te ama. Eu espero que você fale bem, né? Eu não De tenho o que todos, falar mal, inclusive. não tenho o que falar mal. Mas é que o João não Quando eu fala. falo do Rodrigo, quando eu falo mal do Rodrigo, eu falo bem do Luca. Luca, meu sobrinho. Filho dessa criatura, que você fala assim, não saiu daí de dentro, não. Isso daí não é DNA dele. O cara é o melhor aluno do colégio. O cara é o melhor aluno de exata. Gente, exata. Já não saiu da gente. Ele fez 16 anos, ele tá gigantão. Ele mano. tá lindo, ele joga basquete. Pela Mora em cidade Portugal. dele. Ele mora em Portugal, mora em... Braga. Então, a gente também não tem assim tanto. Tá, Lucão? Cara, sério. Não, é que vocês tem um têm orgulho hoje, que- vocês têm mais um Ah, recurso, né, da chamada de vídeo, tudo que assim, quando É eles verdade, eram né? pequenos não tinha, assim. Tem essa distância. É Quando o verdade. João Pedro ali eram menores, mesmo adolescentes, não era uma coisa assim, não tava tão... Precisava mesmo de uma câmera pra O poder... problema é que a geração de hoje, eles não têm muito Tinha saco celular, pra né? ficar Pois é. fazendo chamadinha, não sei o que e tal. E adolescente, queira ou não queira, chega a ser adolescente em todas as gerações, né? E aí... É, É porque porque muita paciência, né? naquela época você Isso. tinha que criar a situação de se encontrar em vídeo. Agora é tão corriqueiro, é tão comum que você fala assim, pô, manda um áudio de vez em quando. Se bem que o Luca não é assim, vai. O Luca é bem legalzão, ele manda, vou entregar, Lucão. Ele conversa com a minha mãe, é raro, mas né, ele é bem ocupado, ele é super ocupado. E aí quando a minha mãe manda alguma coisa pra ele manda a resposta pra ela e depois coloca, te amo, vó. Que delícia. Não, sério, eu Ela enlouqueço. fica Eu super derrete. enlouqueço. E aí ele, meu, o cara não sai, não é DNA Araújo. Não é. E a Não sei Júlia? de onde sai essa criança. A Júlia é um barato. A Júlia é barata. A Júlia é- Ela te responde? Não. Ela me responde. Eu mando mensagem. Chegada, não, ela- porque assim, pra Júlia não adianta ligar, porque ela não atende ligação, ela deixa o celular desligado. Alguém Aí você tem atende que o mandar telefone? mensagem. Se você aí, você atende, coloca nos comentários. Acho Você difícil. assiste o telefone? Você atende o telefone? Eu Não atende atendo o telefone. e ligo. Ninguém atende o telefone. Eu ligo e me Não atende. atende, não atende. Aí você manda mensagem. Aí às vezes ela responde, umas 2 semanas depois, assim, ela responde, oi tio, vi agora. Desculpe, minha vida está uma correria, não é? Todo mundo hoje em dia, desculpe. E um detalhe, A se Júlia só vocês responde a Vicky. acham esta pessoa pequena, vocês não sabem a Júlia. A A Júlia, eu acho que cabe É um numa cestinho. pochete, É um exatamente. cestinho. Ela cabe facilmente numa pochete. Ela tinha um apelido quando pequena. Peso pum, pronto, falei. Exatamente. E tem também o Júnior, né? Afinal, não tem filho meu pra falar. Ele não é tio. Eu posso falar sobre meus gatos. Que eu né? saiba, não. Ele pode Calma. falar assim, não. Você Que eu você saiba, saberia, eu não né? sou tio. Eu acho que você Saberia, saberia, né? Eu acho que é um É. pouco difícil de esconder. Esconder. Mas, e Junião? Daniel Júnior. Júlia. Daniel Júlia. O Daniel Júnior é companheirão, né? Quando Ah, vem parada aqui, de moleque. ele é companheiro. É porque a Júlia, né, ela mora com o pai, né? Então, assim, é difícil. Ela trabalha, estuda. E o Dani não, o Júnior, Tá quando sempre vem aqui, aqui. ele tá mais presente. Você né? joga com ele? Você joga videogame? Não, eu não Não gosto de teve jogar oportunidade. videogame. Porque o Rodrigo adora e joga com ele, então tô perguntando que é. Né? De repente é do perfil. O Rodrigo joga pra caramba videogame, joga de curtir mesmo. Não, eu tô meio enferrujado agora. Não, mas eu Nossa. fico aqui, Joga. ele fica me mostrando, quando ele montou aquele canal no YouTube, né, e tal, ele curte, ele monta. Ele gosta de mostrar as coisas pra Ele ti. gosta de mostrar. E essa semana eu falei assim, Juba, vem pra cá, preciso de você. Ele vem. Faz 2 dias que ele tá cuidando do Júnior pra mim. É, tô dando uma força aí, tomando a tarefa Tomando dele, lição, fazendo lição, imprimindo coisa, fazendo comida, levando à escola. Ah, delícia. Tá Tô matando a maquiando saudade ele. quando os meus filhos eram pequenos. Ele É, que, mas tin- eu ele não que acredito. tingiu, ele que tingiu o cabelo do Ju de branco, É. assim. Sabe, foi uma... E você fez uma primeira experiência, né? Pra ver se fica bom, depois qualquer coisa você continua. Ele fazia Não, luzes esse aqui tem. invertidas. Tenta Exatamente. também você. Eu não vou tentar, eu vou conseguir, inclusive. Não, você já fez. Já tá bem, Não, é. luzes invertidas não tem no seu cabelo. Tem, eu falo que Exato. isso aqui Não, chama, não é é luz, uma, mas é é uma, é uma reflexo, tintura, reflexo não, é uma invertido. tinta especial, chama Ex-Mulher de L'Oreal. Ai. Vai editar? Não, Não. não, Esse não tava vai na ficar. pauta, né? Esse vai ficar, não quero nem saber. Goste ou não, quem mandou falar na frente das minhas câmeras. E zoeira, vai. O que as Ah, queridinhas vocês merecem me zoaram zoeira? mais do que
Não, que Meu irmão você, gente? nunca me zoou, porque Zoar Não, junto? não zoava sua Lógico que irmã. não zoava. Ixi, Olha lá, Você ela zoava? acha que não. lógico. Que você me zoou? Então conta, porque pelo jeito ela não lembra. Eu não lembro de nenhuma. Eu zoava ele muito. Juro, Jogando quando a Paula War. come- quando- Jogando War. Eu pegava o objetivo do War, eu nem lia. Eu enfiava embaixo do tabuleiro e falava, meu objetivo é te destruir. É verdade. Tá, mas ó, Agora, ele me quando zoava. ela fala de você, ela fala como se fosse assim. Ai, olha, o Júnior é perfeito, o Júnior é incrível, É o meu Júnior herói. não fez nada de errado. Quando ela tinha 15 anos, eu já tinha 20, já tava. Então. Né? Não deu pra Acho que, falar tanto acho, que, quanto você acho, que é, gostaria. acho que é natural, assim, quando tem uma diferença aí, por exemplo, um casal, né? Não são dois irmãos e duas irmãs, é um irmão e uma irmã. O mais novo, ele acaba de alguma maneira se espelhando no mais velho, né? Jamais! Né? Jamais! Não sei se espelhar, não sei, mas Eu me assim. espelhava, mas eu não consigo ser tão perfeita como ele. Ele é tá. maravilhoso. Ele é. Você vai falar da história de Hogwarts? Já que o papo é zoeira? Bom. Muito bom. Menina, olha o papo Muito zoeira. Tem uns Ai. zoeiras suas e uma zoeira sua. Eu vou apontar pra todo mundo. Não, tô brincando. Zoeira? Nossa, aqui... Vocês sabem, eu já aqui- cansei de contar aqui várias vezes. Pô, né? Eu sou atriz musical, eu sou cantora. Gente, eu conheço um número inenarrável de homossexuais. E tá, obviamente que tá tudo bem. Meus grandes amigos Não, mais que chegados. a maior mais animação chegados. das festas que eu era DJ, se não fossem eles, assim, todos eles, era o grande feature da festa. Exatamente, a festa sempre Muito. ficou mais legal por Mas causa o dos que, meus que amigos. isso tem com a Porque quando meus Não, amigos vai conheceram o explicar, Rodrigo, Paula Nete, quando meus amigos conheciam o Rodrigo, tinha um negócio que eu acho bem divertido, que é quando a pessoa assim, deixa eu explicar direito, que quando o cara é gay, ou quando a mulher é gay, nananã, significa que a pessoa recebeu uma cartinha de Hogwarts e foi pra Hogwarts, né? entendi. Então, todos meus amigos falam que o Rodrigo chegou a receber a cartinha. Ele pode não ter aceitado estudar em Hogwarts, mas ele recebeu a cartinha. E ele fala isso com puta Nossa, orgulho, o que eu acho bem legal. Mas assim, nossa, e todos eles falam, Eu não todos sabia já dessa mencionaram, falam assim, mas é que os mais chegados, eles comentam com essa expressão. O Rodrigo, o Maurício não, eles falam Maurício não, Maurício é hétero. O Irmão Rodrigo caçula, ele é um lenhador, é diferente. recebeu a cartinha de Hogwarts. Rodrigo, Aliás, a como é gente que fala como que é ele lida recebeu, com isso? ele assinou, ele E como carimbou. que ele lida No com primeiro isso? dia ele falou, não sei ainda se eu vou. Com 50 ele já descobria. Mas até lá não. Como ele lida de bom. Ele é o primeiro a falar, o primeiro a mencionar. Puta, lógico que eu falo. Você acha que eu não vou falar um Ele negócio usa desse? isso de vibe pra despistar outras coisas. Zoeira, momento zoeira, eu tenho outro momento zoeira com a Paula. Sempre. Porque o Rodrigo tava junto. Sempre. Todo mundo tem um momento zoeira da Paula. Todo mundo. Não, mas esse foi o mais recente foi bem legal. Então, quer dizer, eu espero ser legal, não sei, é o que eu falo, é legal na hora, não sei se eu sei contar, Rodrigo me ajuda. A gente foi num restaurante japonês, lá na Liberdade, e aí no andar de cima tem um restaurante, um café. E o café tinha um Eu vou fundo demonstrar. todo instagramável e não sei o quê. Eu vou. Você vai postar depois. Aí ela falou, você vai fazer agora? Tá bom, entendi. Não, você vai fazer sim, agora você vai. Acorda quando você editar, você enxerga. Exatamente. Aí, quando a gente foi nesse café, tinha um lugar lá, um fundo super bonito, com uma pintura com motivos japoneses, orientais em geral, e darará, não sei o quê. E aí estávamos vários, os dois filhos da Júlia, Júnior, Rodrigo, Paulo e eu, né? Bastante gente. Inclusive, pessoas grandinhas, né? Não são silfídeos, nem todo mundo ali era Júlia. E aí, a gente foi, a Paula falou, vamos fazer uma foto? E a Paula quis fazer uma selfie. E aí, vai, então você ia demonstrar? Pode mostrar. Não precisa abrir. A Paula foi Não fazer dá isso. ângulo. Olha lá. E ela ficou tentando achar. O bracinho do Ela ficou T-Rex. tentando fazer assim. Aí eu falei assim, você jura mesmo que você vai pegar o Tiranossauro Rex do grupo? Pra fazer uma foto de grupo? Não, ela esticava de estender tudo que ela tinha de possível aqui, juro. Apareceu Pegava... no máximo ela e meio o rosto da Júlia. É, exatamente. Porque não ia sair nunca. Ah, Olha, não, vai. A amplitude aqui, ó. Não tinha como. E essa foi a mais recente, com a Paula Nete. Né? Você contou a Minha história? vida. Eles me zoam. E não é assim, tipo, a vida inteira, porque o pai deles já me zoava. A gente já contou várias vezes. Você O contou Landinho já me zoava. a história do baile, você contou? Ai, meu Deus, tem história de baile? Tem. Vai.
Bom, se é uma história de zoeira da Paula, tudo que eu posso dizer é o seguinte: nós íamos muito para uma cidade do interior, e aí íamos nós, os meninos adolescentes, saca essa? A gente ia para lá, porque a gente era a novidade da capital, inclusive. Estávamos lá num dos bailes, e ali as meninas começaram a se aproximar, eu acho que é super necessário. E aí, de repente, ali, né, dançando, as meninas chegando, não sei o que e tal, né? Eu olhei pro meu irmão, olhei pro meu amigo de lá. E eu acho que vai rolar alguma coisa, porque tem menina perto e tal, né? Vamos chegar. E a gente dançando, dançando. Aí, de repente, eis que chega aquele cheiro de 15 babuínos mortos depois de 5 dias, assim. Aquele cheiro horroroso. E as meninas começaram a fazer assim, ó. E elas meio que se afastando. Abriu um clarão no bar. Abriu um clarão no meio do negócio. Tinha esta pessoa e ela pega e faz assim, ó. Vocês já sabem. Vocês já sabem essas histórias, porque eu já contei em Ou outros seja, podcasts. Queimou o filme de um jeito Literalmente. que ali, juro, tudo que a gente podia pegar naquele salão cheio de gente era resfriado. Nossa. E queimou o filme de vocês. Pô, Era não, assim. justo, quem está lá, olha... Primo da peidorreira. Nossa, assim, cara, aquele baile foi a derrota, assim, que depois daquilo... Ai, senhor. É claro que todas as minhas vias aéreas se abriam naquele momento. Como se assim. ele tivesse comido meio Não. quilo de wasabi. Eu não tive mais bronquite na minha vida depois daquele cheiro do inferno, sério. Ai, foi difícil retomar, assim, uma condição institucional naquela cidade. Desnecessário. Pois é, Ela sabia que ia ter história assim. exatamente. Ela sabia, vindo do Rodrigo estando presente, a Paula sabia que ia ter história assim. E ela aceitou. Foi ela, aliás, essa pauta foi sugestão da Paula. Foi. Nossa. Aí a pergunta que a gente sempre faz: sobre o que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Olha, É isso. Tamo, ó, tem muita história ainda, mas tem algumas meio publicadas. exatamente. Vocês querem o quê? Pontos de pauta? Não, o que você quer falar pra gente? Que você não falou, é isso. Gente, Naquela não, a época gente tá da- muito no final do Naquela época da nossa convivência, músicas que vocês se lembram terem tocado bastante. Anos 80, né? Nossa, anos 80. Música. Anos 80. Ano 80. A gente Rock, é a gente muito- gostava de rock. Sim, vou lembrar de um detalhe. Lá vem. Paula Nete Losso Era enlouquecida. tinha um Crush. Gol branco Então, onde nós pegávamos estrada bastante. Sim. E tinha uma época onde tinha muita ladeira, desce e sobe, onde a gente ia num pau, a gente abria os vidros, dia de sol, e colocava Money for Nothing, do Dire Straits. E a hora que começava, a gente ia num pau com aquele vento no cabelo. Naquela época eu Eu tinha... proporcionava boas lembranças. Naquela época eu tinha um topete que usava de, inclusive, aerodinâmica para o carro ir mais rápido. Bons tempos aqui. Pois é. Não, mas a Paula tinha um crush no Rod Stewart. A gente ouviu Sim. muito Rod Stewart por causa da Rod Paula. Stewart, né? Né? Não, eu quero só lembrar também do Rivelino, que ela tinha um crush no Rivelino. Ela comentou isso no episódio que a gente fala sobre os nossos crushes. Cara, Rivelino? Você não sabe disso? Ela tinha crush no Rivelino. Ele era bonitão, tinha um bigode. Outra pauta. No que Juba foi mais companheiro para você no crescimento e vice-versa? Crescimento o quê? Profissional? Não, Pessoal? geral. Vida. É como ele mesmo Uma falou. palma. Agora eu vou Crescimento. precisar. Não, porque tem uma diferença, né, assim, de idade. Por exemplo, ela estava eu tava no ginásio, ela estava no ensino fundamental. Depois, quando ela foi para o ensino médio, eu já estava na faculdade, né? Então, Posso falar? tinha- E a Processo. pergunta foi pra mim. Processo. Teve alguma Não, eu diferença? falei vice-versa. Opa! Ó, usando a PNL agora, né? Existe uma ferramenta que a gente fala que eu A tia que tirou... modelar. Eu sempre modelei, porque ele sempre foi um modelo pra mim. Né? De tudo, assim, de tudo de bom. Eu não consigo falar. Ele é um pouquinho chato, mas eu sei, bem pouquinho bem mesmo. chato. Ele é bem pouquinho chato, assim, tem umas coisas às vezes que eu dou uma reclamada. Vai, se Mas criar na um primo. grande maioria, 98%, só tem coisa boa. Né? Meu irmão é ético, educado, é um diplomata. Né? Quando ele vai resolver algum problema,
Eu boto ele pra falar, porque eu sou chúcara. Ele é todo diplomata, assim, educadinho, É toda claridinha. né? Todo bonitão. Assim. Então ele tem, né? Ele é meu. Então. Ele é meu É, toda super-herói. claridinha. Então, mas isso é uma coisa que a gente pode aproveitar nesse momento. No caso do Rodrigo, a vida dele era uma bosta. Até ele bombar a 7ª série, a gente começou a estudar junto. É. Aí ele herdou meus amigos. Aí ele herdou As as amigas. minhas aulas. As amigas. As minhas também. Eu Não acho, é, que foi- eu acho que amiga. foi proposital, hein? Hoje em dia ele fala mesmo, foi a melhor coisa que aconteceu pra ele. Porque assim, Uma sem bola. brincadeira, assim, ele começou a estudar na minha classe, a gente estudava na mesma classe. E aí aconteceu, sabe-se lá por que cargas d'água, da gente entrar na mesma faculdade, ao mesmo tempo. Aí ele fez publicidade e eu fiz jornalismo, na Casper. Oi, Casper. Mas teve a parte boa. Poxa, porque até agora não tinha sido. Calma. Eu tinha bolsa, ela pagava muito menos. 2 irmãos pagam menos na faculdade. Se você não sabe disso, vai se informar. Mas eu acho que não deve ser muito comum os 2 irmãos entrarem na mesma faculdade depois de terem feito metade do colégio juntos. Mas eu acho que a parte mais legal de tudo isso é que os nossos amigos são os mesmos e muitos deles até hoje. Muitos deles até hoje. Oi, Emerson! Love you. Lá, migão, muito chegado dos dois. Quase todos. Até hoje, muito chegados, os mais chegados. Tem amigo da faculdade e tal, mas esses que ficaram desde a época do colégio são chegadões até hoje. Tudo isso por quê? Porque ele bombou. Então, quer dizer, modelo, não sei. A gente tá muito perto também, tem Mas essa, é né? bom ter irmão. Eu acho Sem que é dúvida. bom. É. Eu acho. E eu vou aproveitar e vou deixar um... Eu não sei se ele vai ver, essa é a grande verdade, mas... Mal, Lenhador. lenhador, faltou você, prof. Mal. O que é lenhador? Você não Ele conhece? não tem jeitão? Todo flanela, xadrez. Olha, Ah, ele aquele chega a ter barbão. aquela barba quase do ZZ Top, aquelas camisas xadrezona, aquele tamanhão gigantão, parece que já já ele vai sacar um machado e vai Parece que vai debulhar perguntar uma como é seu nome, sequoia. Ogro. É, você vai perguntar como é seu nome, ele vai Ele falar vai Rufus. debulhar uma Igual o sequoia. Maurício mudou, né? Maurício mudou bastante. Ele era Mudou. um Então, gozador. eu entendo o Zoeiro. lance assim. Eu Zoeiro. era o time do bobão Não, e bobão ele não, era o cara mais mas- solto, ele era o cara mais despojadão, legal, tal, Que zoava topava com todo todo em mundo. todas, não sei o que e tal. Isso meio que mudou, assim. Ele ficou bem sério. E eu- Mas é. fica a lembrança. Eu tenho um irmão amado. É, que é o nosso caçula que é mais velho, inclusive, de todos nós. Juntando todos nós, dá Se uma juntar, ele é o cara mais velho da patota, isso é fato. Deixa eu perguntar, vai, não. Uma música que lembra o teu irmão. Uma. Uma música que lembra a sua irmã. Assim, não sei. Puta, vocês estão Armação muito fracos. ilimitada, eu acho. A abertura da armação ilimitada. Já é alguma deles. coisa. Já é alguma coisa. Bom, eu não posso falar uma música, mas é Duran Duran. Duran Duran, é muito Rodrigo. Não tem como. Duran Duran. a gente Não, ama eu tenho um junto. episódio de música. Aí O eu Juba, conheço. o Juba guarda, ele gravava vai umas ser, fitas de cassete. A gente também, super. E ele gostava de umas coisas meio instrumental. E uma vez ele gravou uma música assim, é a música mais linda que eu já ouvi na minha vida. E eu gostava tanto que eu sempre punha no mesmo, né, no mesmo lugar pra eu apertar e já ia escutando. E aí ele não sabia, ele foi lá e gravou em cima sem saber que tava em cima daquela que música. música? Eu não lembro. Sei lá, os- Ele ficou tão comigo, ele ficou Já- tão... Nossa, Eu- eu acho que ele ficou uns 4 meses sem falar Deve ser- comigo. Deve ser o- Ah, você gravou em cima da minha fita. Você gravou em cima da sua fita sem saber que tava naquela música. Não Deve lembro. ser o Jean-Michel Jarre da vida. É, sei lá, era uma música É. instrumental Trilha maravilhosa. sonora de filme Philip Glass, japonês. sabe, uns Isso, negócios exatamente. Eu sempre tô Com a clarinetinha. Depois eu que sou isso, né? Sobre Falou. fita cassete, a gente comprava fita virgem pra gravar toda vez que vinha uma viagem longa, tipo pra Divinolândia, Fazer uma- a gente fazia uma super fita, fazia um mixtape, eles chamam hoje, É, sabe? hoje em É, Não, e a gente playlist, gravava, a né? gente colocava Playlist. os... Não, é que quando é ainda fita, que tem gente Ah, na que ainda fita, usa, é. tem o mixtape. Isso, E aí, isso. mas sim, uma playlist hoje em dia, claro, né? A gente ouve nos aplicativos, mas colocava, a gente gravava. Não, agora essa, porque tem essa vai ser aquela hora que a gente vai estar não sei aonde, nananã. E aí meus pais tinham uma coisa que era assim, 3 filhos no banco de trás, às vezes essa intrusa, mas normalmente 3 filhos no banco de trás, a gente ouvia um lado de uma fita nossa, de escolha dos filhos, um lado de uma fita dos pais. Um lado ia alternando até chegar. Então a gente sempre gravava as nossas super fitas. Tenho que dizer que tenho 2 super fitas até hoje. Delas eu lembro que tinha a Rá, Duran Duran,
começo de Information Society, algumas coisas assim. Da viagem com eles, eu só lembro do input. Input. Que era sempre pornografia. Era sempre trutaria. Ou a Paula chegou. Quando a gente chegava e tava chovendo, a Paula chegou. Chegava no meio do caminho, parava pra comer pão com mortadela e começava a chover e a Paula chegou. Não, o dia saía daqui de São Paulo, Um puta um sol. céu azul, aquele sol, você não via um algodão doce no céu de nuvem. Chegava no Juro, meio do caminho. chegava, começava a descer a serra, vinha, apontava no litoral, assim, de repente, aquele Saía céu do túnel. nublado, saía do túnel já com chuvisco. Chegava nas primeiras queijadinhas do litoral, assim, já tinha chuva. E meu pai cantava, a Paula chegou, a Paula chegou. Quem Guarujá, começou assim, a me sabe? zoar foi o Landinho. Na verdade, foi meu pai. Landinho sempre zoou. Aliás, a gente quer anunciar, inclusive, que teremos um spin-off daqui que chamará Os Landinhos. Landinhos, você Chamará Landinhos, que a gente vai fazer Landinhos. Eu acho que eles vão conseguir views mais rápido que a gente. Isso aí, galera. Bom, considerações mano. finais, cara. Como foi? Você Divertido. participar do Clique? Não, mas é isso. Ele não queria, mentiroso. Ele não vai. Eu falei, você vai participar do clipe. Eu? Da produção. Aí tá pronto, eu falei, Vai, não, você você vai gravar, sim, Trazer água. senhor. Vai, gravou. Não, muito Você viu legal. como ele se saiu bem? Ele se saiu bem, não foi? Ai, não, Paulo. Comenta aí. Ele não é. E aí, como você acha que ele se saiu? Ele saiu bem, né? Ele saiu bem. Rodrigo, considerações finais. Oi. Bom, primeiro, a limusine não foi me buscar. Segundo, o almoço não veio. O camarim não tinha as coisas. Quarto, eu Lucas nos abanando também não rolou. No caso. Exatamente. Não, ele queria o cara. Relação, exatamente, não aconteceu. Virgens vestais, assim, me abanando também não aconteceu. Mas fazia tempo que eu era louco para falar umas besteiras aqui. Quando Conseguiu. ela me convidou e falou assim, poxa, vamos lá, a gente vai falar sobre irmãos, mas eu falei, não. Menina! Eu já tô rindo desse Só a episódio cara. faz uma semana. Só Só de pensar o tanto que eu ia dar risada. E eu dei muita risada. Zoamos a Paula. Desopilei o fígado hoje. Galera, é isso. Muito obrigada por assistir a gente de novo. Olha, gente. Fica aqui mais um Corridinhas. Muito obrigada, meninos. Foi bem legal. Meninos, olha, tá vendo? É Divertido. uma boa oportunidade pra chamar esses dois de meninos. A gente volta assim que der, porque a gente quer fazer uma periodicidade, mas não dá. Não dá. É difícil. Tchau, my love. Fiquem bem, gente. Valeu. Dá tchau aí. See ya! Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima.